criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos, e pelo menos um dos lados do triângulo deve ter o comprimento de exatamente 6 palitos. A figura ilustra um triângulo construído com essas características. A quantidade máxima de triângulos não congruentes 2 a 2 que podem ser construídos é: letra A, 3, letra B, 5, letra C, 6, letra D, 8 ou letra E, 10. O enunciado dessa questão traz uma situação para a gente. Serão utilizados 17 palitos para se construir um triângulo. Nós sabemos que serão necessários uma quantidade X de palitos para se colocar em cada um dos lados do triângulo. Eu não conheço essa quantidade X, mas eu sei que essa quantidade ela deve ser maior do que 1/3 destes 17 e também deve ser menor do que a metade 17. Se não obedecer essa regra, será impossível utilizar 17 palitos para fazer um triângulo. Então, vamos fazer a divisão dessas frações. 17 dividido por 3 resulta em 5,666, uma dízima periódica. E 17 dividido por 2 resulta em 8,5. Então, a gente sabe que a quantidade de palitos em cada um desses lados vai ter que ser maior do que 5,6, então vai ter que ser 6, e menor do que 8,5, então pode ser ainda 7 e pode ser 8. Vamos agora analisar através da tabela como a gente pode distribuir essas quantidades de palitos. Vamos começar considerando o valor 6 como sendo o maior lado do nosso triângulo. Bom, se eu usei 6 em um dos lados, restam 11 palitos para serem usados. Nós podemos distribuir os outros lados com 6 palitos e 5 palitos. Com essa distribuição, eu consigo um triângulo feito com 17 palitos. Vamos agora considerar o maior lado tendo 7 palitos. Bom, se eu utilizei 7 palitos, nós podemos distribuir os outros lados com 6 e 4 palitos. Fazendo isso, a gente vai ter um perímetro de 17 palitos. Se eu considerar o maior lado como tendo 8 palitos, vão restar para mim ainda 9 outros palitos. Então, eu posso distribuir aqui como sendo 6 palitos em um lado e 3 no outro. E, novamente, eu terei um perímetro de 17. Observe que aqui, nessa coluna, nós repetimos o valor 6. Por quê? Porque esse valor 6 foi fixo. O enunciado estabeleceu para a gente que pelo menos um dos lados deveria ter 6 palitos. Além disso, se a gente alternasse essa segunda coluna com a terceira, trocasse de lugar, ia mudar o nosso triângulo? Ele continuaria, por exemplo, o terceiro triângulo, se eu trocasse a ordem, ele continuaria com 8, 3 e 6 palitos. Ele não mudaria o triângulo. E o exercício falou que ele não quer triângulos semelhantes. Então, as únicas opções que nós temos de triângulos que a gente pode montar utilizando as especificações do enunciado são essas 3. Portanto, a alternativa correta é a que apresenta 3 opções.